Olá, boa noite. Vou começar hoje com uma música que é muito significativa para mim, da história da Mônica, que foi uma grande inspiração na minha infância. Oi, Thalita, Amanda, Fernando, sejam bem-vindos. Marina, Gabriel, que turma, não? Que turma maravilhosa, Pamela, muita gente linda aqui. Kátia, querida, Lorena, Amanda, sejam todos bem-vindos. Rita, querida, essa live para mim é a primeira vez que eu vou estar fazendo uma live sozinha. Achei importante poder, nesse momento, começar a falar de algumas questões importantes para mim, em torno da amamentação. Carla, querida, Nara, sejam todas muito bem-vindas. Bárbara, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Que coisa boa, fico muito feliz que vocês tenham vindo, reservado aí um tempinho para a gente poder conversar um pouco. Para mim, esse momento essas lives inauguram um momento por conta da pandemia, que a gente sempre sentia uma importância grande da informação. Mas no dia a dia do consultório, tudo é muito corrido. E daí o que acontece? Quando veio a pandemia, acho que de uma certa forma a gente teve que parar, né? Parar minimamente para questionar algumas coisas do nosso estilo de vida. E daí eu comecei a ter contato com algumas famílias, por vídeo, por telefone, algumas até presenciais, onde a gente teve a dimensão de como é importante que algumas informações cheguem a todos, especialmente nesse momento que chega um bebê numa família e que tem um processo de amamentação em jogo. Eu acho que, Márcia, querida, seja bem-vinda. Coloquei uma música aí no início que tem muito a ver com você, que é a música da Turma da Mônica, que você foi uma grande inspiração na minha infância. Então eu escolhi essa música hoje. E, bom, voltando às questões da amamentação, vamos lá. Então, esperando o pessoal entrar, né? Acho que o pessoal está entrando e a gente vai começar aí pensando nesse bebê quando ele chega numa família, o que é que representa essa chegada desse bebê para uma família. Muitas vezes é um momento de muita festa, mas nem sempre é um momento de tanta festa assim. Mas de qualquer forma a gente sabe que sempre que chega um bebê é motivo de suspensão de muitas certezas. Então muitas coisas que a gente sempre acreditou, muitas crenças que a gente sempre teve, é o momento que a gente fala, opa, será que é assim mesmo? E eu acho que isso é muito benéfico, é muito bom, traz uma saúde mental muito boa, apesar de muitas vezes, no momento, deixar a gente completamente desesperado. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter claro que esse bebê, quando chega, por muito tempo a gente acreditou que esse bebê, ele chega e ele não sabe nada, ele não traz muita coisa nele mesmo. Obviamente que essa história já começou a ser contada muito antes dele nascer, muito antes da gestação dele, mas no momento que esse bebê nasce, ele já traz muitas vivências. A gente sabe com os estudos de hoje que no intraútero tem muitas experiências que acontecem e que já são um preparo para essa criança, em termos sensoriais, em termos de funções orais, do que ele vai poder vivenciar. E tudo isso vai ser significado pela família, vai poder ser acolhido ou não, e conforme, dependendo desse acolhimento, isso vai ter ou não
um destino bom. Então, acho que é muito importante que a amamentação, tem uma mulher, uma americana, que saiu na Folha de São Paulo essa semana, um estudo dela. Ela chama Sophie Harris Taylor e ela fez um documentário chamado Milk, onde ela fotografou algumas mulheres amamentando. E o que ela fala na abertura do documentário dela, é muito importante, é que ela fala que sem nenhuma regra contra ou a favor da amamentação, ela só gostaria de convidar as mulheres, e ela foi fotografar as mulheres dentro da casa delas para que as pessoas pudessem ter uma abertura maior para conversar sobre isso, sem nenhum julgamento, sem nenhuma regra, mas que essas mulheres pudessem ter muitas informações até para poder fazer as próprias opções. Se ela quer amamentar ou se ela não quer, se ela quer fazer uma amamentação exclusiva. Então eu acho que quando a gente pensa em amamentação, é fundamental ter esse respeito pelo desejo da mulher, acolher isso, escutar isso e não julgar, né? Acho que existem duas palavras que não cabem na clínica de quem trabalha com o ser humano, que é a palavra nunca e a palavra sempre, porque não cabe, porque cada um tem uma história e isso precisa ser muito acolhido para que a gente possa ter um sucesso. Então, se a gente for perguntar o que é um sucesso na clínica, eu acredito que o sucesso na clínica com os bebês seja a gente realmente poder dar um lugar para o desejo dessa mãe, desse pai, dessa família e dar um espaço para que esse bebê nasça, para que esse bebê surja como um ser humano, como sujeito. Então eu acho que nesse lugar eu sou fonoaudióloga de formação, tenho formação em psicanálise e acho que a linguagem tem uma questão muito importante, porque nesse momento de amamentação é primordial que uma comunicação vai se iniciar entre a família e o bebê. E todo o saber que esse bebê traz na amamentação é uma hora privilegiada onde ele pode se comunicar. Então muitas mães ficam muito aflitas porque elas não têm um retorno do que esse bebê está sentindo. Mas como que eu vou saber se ele está com fome ou não? Como que eu vou saber se esse bebê está satisfeito ou não? O bebê vai dar sinais. Ele dá muitos sinais. A gente precisa ter calma, ter olhos e ter ouvidos e dar um lugar para esse bebê para poder escutar o que esse bebê está dizendo, obviamente da forma como ele pode. Então, na amamentação, eu digo que o início pode ser o início ou não desse momento de uma grande interação entre a mãe e o bebê. Acho que a gente quem trabalha, né, com esse momento, nós somos profissionais privilegiados de poder testemunhar isso e poder acolher isso. Porque muitas vezes essa mãe chega tão destruída pra gente, tão acabada por N motivos, ou porque está machucada, ou porque ela veio com um discurso de que muitas coisas, se ela fizer, ela vai estragar essa amamentação para o resto da vida. Então, tudo isso, às vezes essa mãe nem sabe mensurar ou nomear o sofrimento dela. Então, muitas vezes o nosso papel é dar esse lugar para essa mãe e conforme a gente vai acolhendo, ela vai conseguir nomear esse sofrimento dela. Porque às vezes ela não consegue nem dizer disso. Ela está no estado de tanto sofrimento que ela não consegue verbalizar. Enfim, então vamos chegar lá na questão do refluxo, né? Que é uma coisa tão importante para mim, tão especial, que foi como eu me aproximei da clínica dos bebês. E eu acho que uma coisa muito importante para mim, que quando eu comecei a trabalhar com os bebês, foi que uma colega, uma amiga querida, que é gastropediatra, me ligou e me falou: Rose, eu tô com um bebê aqui que já tá com refluxo muito
muito controlado, tá medicada, mas ela não melhora. E esse refluxo tá tão exacerbado que quando eu toco com a espátula o lábio dela, ela já vomita muito. Então, algumas vezes ela vomita ou ela nauseia. O que eu posso fazer para melhorar isso? Eu falei, não tenho ideia. Não tenho absolutamente ideia. Isso faz muitos anos e isso foi sensacional para mim. Porque eu acho que eu não saber, para mim foi muito importante. Porque eu falei, manda a família me procurar e eu vou buscar o que eu preciso encontrar nesse bebê. Então eu acho que esse raciocínio clínico de observar, de escutar o sintoma do bebê e de escutar essa mãe, essa família, quais são as queixas, é o que mais ensina a gente. E eu falo, a gente nunca para de aprender, porque a gente tem muito, todo dia que aprender muito. Mas eu acho que esse momento inaugural da minha clínica foi o que deu um lugar muito importante para esse raciocínio clínico. Porque daí eu fui buscar na literatura e eu via que o refluxo era citado em alguns textos, mas sempre como uma questão ligado, quem tem refluxo pode ter disfagia. Mas isso não me interessava, porque eu falava, bom, se tem disfagia, ótimo, eu estou percebendo aí algumas dificuldades nesse processo alimentar desse bebê que chegou para mim. Mas por quê? Como? O que esse refluxo fez no organismo dessa criança que tenha provocado esses sintomas? Então eu fui atrás de outras amigas gastropediatras que estavam na residência. Então eu vinha com aqueles livros gigantescos de gastropediatria e assim, foi um mergulho mesmo nessa área e que eu estudei muito o processo fisiológico do refluxo. Foi maravilhoso eu entender o que acontecia. Só que, por outro lado, o refluxo tem sido muito estudado, muito mesmo, e as atualizações são imensas. Então, a gente tem gastropediatras, pneumopediatras maravilhosos que estão atualizando a gente dia a dia sobre isso. Então, é muito importante a gente estar escutando isso. E hoje, o que a gente tem de consenso? O refluxo, todos os bebês têm. Todos os bebês têm um refluxo fisiológico. Eu acho que teve uma época que muita gente usou, foi muito medicado o refluxo, hoje já não é mais, eles têm muito mais cuidados. E em alguns momentos a gente sabe que não necessariamente esse refluxo precisa ser patológico para interferir nesse processo de amamentação. Então eu comecei a fazer uma coisa muito interessante, porque eu trabalho com bebês que têm com refluxo desde 1993, eu me formei em 92, né? Então eu comecei a fazer um levantamento, dá trabalho, mas dos bebês que eu atendo, o que acontece? Eu sei que para mim chega os bebês que estão com dificuldades. Né? Hoje até chega muitas mães que antes de ter bebê elas telefonam e a gente faz uma consulta e algumas orientações muito legais para preparar essa mãe para amamentação, né? Mas eu falo que por mais que a gente saiba, não passa por aqui, não é racional, é uma coisa direto do coração. Aliás, quando o filho da gente nasce, eu acho que é o momento que a gente se desconhece. Pelo menos para mim foi uma coisa assim, uau, quem que eu sou? Eu não me reconhecia nas minhas próprias reações e acho que isso acontece com a maioria das mães, né? Muita gente não tem ideia do que está acontecendo, porque são muitas mudanças, né? Mas daí o que acontece? Essa questão do refluxo, então, a gente sabe que ele é fisiológico e que todos os bebês têm. Porém, muitas vezes ele
Quando ele está um pouco mais exacerbado, ele pode interferir na amamentação e pode interferir de uma forma significativa, né? Então, eu estava falando que os bebês que chegam para mim, eles estão com dificuldade já. Então, nesse levantamento que eu tenho feito, o que eu tenho observado é que tem uma porcentagem muito grande de bebês com refluxo. Isso não quer dizer que seja patológico, mas um refluxo que exige mais atenção e mais cuidado. A gente sabe que entre os índios praticamente não existe refluxo. Por quê? É interessante, né? Pelos hábitos, porque as mães, as mulheres índias, quando tem bebê, elas já saem para trabalhar praticamente imediatamente e elas carregam esse bebê com elas ali. A gente fala que é o canguru, veio dali, né? O estudo, porque elas vêm, elas trazem aquele bebê o tempo todo junto com o corpo delas, ali num tipo um sling, e elas amamentam. Isso verdadeiramente é uma livre demanda, porque a gente fala, muitas vezes a mãe chega e a gente pergunta, tá mamando de quanto em quanto tempo? Ah, na livre demanda. Eu sei, mas mais ou menos a cada 3 horas. Então isso não é uma verdadeira livre demanda. Essa é a livre demanda moderna que a gente inventou. Mas na realidade, aquele bebê que mama fracionadamente, várias vezes ao dia, em pequena quantidade, isso vai ajudar muito, porque esse bebê não vai encher completamente o estômago dele. Então hoje a gente sabe, a gente já tem estudos da quantidade de leite que cabe nesse estômago do recém-nascido, obviamente com particularidades, né? Cada bebê é um bebê, mas a gente tem uma ideia mais ou menos. Então, a gente sabe que, por exemplo, no primeiro dia de vida, um bebê receber 30 ml de fórmula é uma judiação, é quase uma indução ao refluxo. O bebê não precisa tudo isso. Ele precisaria menos no primeiro dia de vida. A gente sabe que em torno do primeiro dia de vida é 5 ml que cabe dentro de um estômago do bebê, que é exatamente a quantidade de colostro que a mãe produz. Então isso é super importante, né? A gente saber que tem estudos que já mostram pra gente. Existe hoje talvez mais diagnósticos de refluxo. E a questão da postura, esse bebê que dorme na horizontal, isso não é muito fisiológico, né? Porque na realidade o bebê índio lá que eu estava falando, ele dorme penduradinho. Justamente pelos animais rasteiros, eles têm o hábito de dormir com a cabecinha apoiada, óbvio, mas eles dormem elevado. Então isso é antirrefluxo. Seria importante que isso fosse levado à risca nos hospitais, né? Nas UTIs NEO, muitas vezes eles já têm esse procedimento, que o bebê já fica elevadinho. Então isso seria muito interessante de poder manter essas crianças elevadas como regra, via de regra, porque daí a gente já vai ter algumas questões anti-refluxo. O refluxo patológico, ele é muito fácil de ser visto, quer dizer, mais ou menos, porque o refluxo pode ser oculto, né? Esse é um grande vilão, porque para nós fonoaudiólogos que vamos trabalhar as questões que vão prejudicar a amamentação por conta do refluxo, esse é o pior que tem, porque ninguém vê e ele é o que mais exige dessa musculatura que está relacionada com a deglutição e que vai ser atingida com esse refluxo oculto, só que a gente não vai ver. Então, o pediatra vai ter que ser um pouco mais atento, porque muitas vezes essa mãe não vai saber dizer, nomear que esse bebê está com refluxo, mas isso vai impactar. Porque a gente não quer que esse bebê só se alimente, só ganhe peso. A gente quer que esse bebê se alimente com qualidade. Porque quando a gente para pensar o que é o processo alimentar do bebê, é uma coisa muito importante. E comer é bom. Comer é para ser bom, é para ser prazeroso. Quando a gente fala em comer, a gente lembra de coisas boas normalmente.
Mas se esse bebê começa um processo na amamentação muito ruim, pode ser que esse processo alimentar não seja prazeroso para ele. E isso é muito importante, né? É muito significativo, porque vai construir toda uma memória positiva ou negativa em relação à alimentação. Então, imagina, com certeza comer é muito bom. Imagina se esse bebê, toda vez que mama, ele tem um desconforto. A gente tem uma coisa que se chama interocepção. O que é isso? São as informações que as nossas vísceras vão dar para o nosso cérebro. Então, se você toma uma coisa e tem um desconforto, é muito ruim. Hoje eu estava conversando com a minha filha e a gente começou a rir muito, porque ela estava contando que foi comer uma banana e a banana estava muito mole e ela não conseguiu comer. E eu falo que banana muito mole, para mim, tem gosto de nojo. É uma expressão minha, porque quando eu era criança, eu tive um acidente e eu fiquei alguns dias no hospital. E eu lembro que eu fiquei com o intestino preso muitos dias. E a minha mãe amassava a banana, eu acho que era uma banana muito mole, e colocava ali algumas coisas e me dava. E daí eu sinto o gosto daquela banana até hoje, eu não conseguia comer. Eu tinha que comer, era horrível, e eu falo que essa banana tem gosto de nojo até hoje, eu lembro. Então, isso são memórias que vão ficar. Então, se esse bebê... Tem muitas mães que chegam para mim e falam, meu bebê não gosta de mamar. E eu falo, meu Deus, que triste. Isso é terrível, né? Porque é para o bebê gostar de mamar. Isso é para ser um processo prazeroso. Mas nem sempre isso é prazeroso. Então, quando o bebê começa a mamar e ter desconforto, ele pode levar essa memória, inclusive para a introdução alimentar. A amamentação é o processo originário, né, onde você vai iniciar todo esse processo alimentar, esse aprendizado alimentar para a introdução alimentar e para o desenvolvimento da mastigação. Então, se a gente for pensar, é muita coisa envolvida que merece muita atenção, muito carinho, para a gente poder pensar em tudo isso. Então, o que acontece? O refluxo, quando ele é patológico, ele atinge o ganho de peso, né? Daí o pediatra percebe. Mas quando ele não é patológico, mas é um refluxo mais exacerbado, que o bebê está ganhando peso bem, mas ele não tem um processo alimentar bom. Então, o bebê ele precisa se defender. A gente sabe que quando o bebê tem o frênulo da linguinha alterado, por exemplo, ele pode machucar a mãe, ou ele pode não mamar direito, engolir muito ar, né? Eu conversei com a Roberta uns dias atrás sobre isso aqui, foi sensacional. Então, o que acontece? Quando o bebê tem muito refluxo, a gente tem um processo, vamos dizer, inflamatório, toda essa mucosa digestiva, lembrando que a boca também faz parte do tubo digestivo. O tubo digestivo começa na boca, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que a cavidade oral também vai acontecer isso. E esse bebê, quando ele é recém-nascido, ele tem um reflexo de vômito que está localizado ali na parte média da língua. Quando o refluxo está muito exacerbado, esse reflexo de vômito que está localizado aqui na parte média da língua, ele se desloca e vai lá para a parte da anterior da língua, a pontinha da língua. Então é aquele bebê que quando ele vai sugar, porque quando o bebê suga, ele precisa usar essa parte média da linguinha. Então quando ele vai sugar, na hora que ele toca essa parte da língua no mamilo da mãe e faz a pressão contra o palato, ele vai nausear. Então, para ele se defender, ele dá uma ré, vamos dizer assim, nessa língua, põe essa linguinha, assume uma postura posteriorizada, então essa linguinha vai para trás e esse bebê passa a sugar
muito mais com a pontinha dessa língua, como se tivesse o frênulo alterado. Quando esse bebê suga com a pontinha dessa língua, essa sucção deixa de ser efetiva. Então acaba fazendo, muitas vezes pode machucar a mãe, o mamilo do peito dela, que acaba doendo demais, e esse bebê passa a engolir muito mais ar. Quando o bebê engole mais ar, ele vai potencializar um refluxo que não necessariamente é patológico, mas pode ser mais exacerbado. E daí muitas vezes a gente acha que é um refluxo patológico, e o trabalho de fono consegue, vamos dizer, limpar esse quadro, mostrando que não é um refluxo exatamente patológico. Então, o refluxo pode agredir bastante e impactar bastante essa questão da amamentação. Quando a gente vê um bebê, por exemplo, com a parte média posterior da linguinha branca, já é um sinal de alerta, porque muitas vezes isso já é sinal de que essa sucção não está sendo efetiva. E daí, se essa sucção não é efetiva, quer dizer, não tem a higienização correta da língua. O bebê não precisa ficar lá limpando a parte posterior da língua, né? Porque a sucção efetiva já vai higienizar muito bem essa língua. Então, quando a gente vê esse bebê com muito resíduo de leite na língua, isso já pode ser um sinal de alerta. Tem várias coisas que são sinais de alerta, né? Um refluxo patológico, né? Que a Márcia está perguntando. Então, o que é um refluxo patológico? O que configura? A gente tem alguns sinais desse bebê regurgitar muito, desse bebê não ter um ganho de peso adequado, desse bebê ter patologias associadas, que podem ser patologias respiratórias, tanto de pulmão, otite, bronquiolite, sinusite, enfim, muitas coisas que podem acontecer. E esse refluxo é importante, que eu acho que muito importante chorar demais, muita dor, né? Mas o que eu acho que é muito importante é que esse bebê, nessa hora entra uma coisa super importante, que eu acho que é a parceria com o pediatra. Porque a fono não é o profissional que faz o diagnóstico de refluxo. A fono é o profissional que vai identificar na mamada, nas condições, se esse bebê tem condições ou não de mamar efetivamente, se tem sinais sugestivos de refluxo ou não. Então eu gosto de usar uma imagem que imagina que você entrou numa piscina, mas você não quer que ninguém da sua casa saiba que você entrou nessa piscina. E você esqueceu de levar uma toalha para a beira da piscina. Então você vai sair molhado e você vai deixar o rastro até o seu quarto de água, porque foi suas pegadas todas molhadas. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que, quando ele fizer uma avaliação, ele vai identificar os sinais que tem nessa cavidade oral, de que ali tem sinais sugestivos de refluxo. Esse refluxo pode estar presente ainda, mas ele já pode ter estado e ter ido embora. E ficou aqueles traços. Então, o que é muito importante? A gente vai lá limpar esses traços de refluxo, né? Esses rastros, vamos dizer assim. É para sempre. O que acontece? Se meu trabalho tiver uma boa evolução, ótimo. Então, quer dizer, eu fiz uma sessão, esse bebê já mamou melhor. Eu fiz uma segunda, ele mamou melhor ainda. Agora, se eu fiz uma sessão, se eu fiz duas, esse bebê tem uma melhora e depois piora. Ou tem uma melhora e não mantém essa melhora, ele volta atrás, isso quer dizer que tem alguma questão orgânica ainda agindo. E daí isso é fundamental, porque eu falo que é quando é muito importante que a gente possa nessa hora telefonar para o pediatra e dizer, ter os argumentos fonoaudiológicos, né, pela nossa clínica, pela nossa avaliação e pela evolução positiva ou negativa com o nosso trabalho, dizer para esse médico,
porque daí você tem os argumentos corretos. Então, muitas vezes, quando você vê esse paciente no momento imediato, você não vai perceber, você não vai ter condições de dizer para o médico se isso é um sinal de alguma patologia orgânica ainda presente ou se isso já aconteceu e já acabou, mas ainda ficaram sinais. Então, depois que eu tenho de 2 a 3 sessões, eu vou ter dados suficientes em mãos para dizer para esse pediatra, o gastropediatra, o pneumopediatra, para poder dizer para eles: agora eu preciso muito que você me ajude, porque se eu não tiver esse diagnóstico, meu trabalho não anda, eu estou de mãos atadas, porque eu não quero, não posso ficar atendendo esse bebê para o resto da vida. Então eu vou lá, eu cuido, eu limpo, eu trato, e esse bebê não melhora, ou ele melhora e piora, mas não mantém, eu vou saber dizer para esse pediatra o porquê. E daí, eu adoro, né? Eu tenho o maior orgulho da fonoaudiologia, porque eu digo que nessa hora é a hora que a gente deixa de ter um trabalho que é só terapêutico, mas a gente passa a ser uma ferramenta, o nosso trabalho passa a ser uma ferramenta no auxílio da condução de um diagnóstico, né? Então, quando a gente tem uma parceria muito importante com alguns médicos, opa, eu acho que sem querer, o que eu fiz aqui, gente? Peraí, eu virei minha câmera. Pronto, desculpa. Sem querer eu virei minha câmera. Então, quando a gente... E daí minhas amigas fonos, lindas, queridas, ficam falando para mim que tem inveja das parcerias com os pediatras. E olha, eu tenho o maior orgulho mesmo, gente, porque os pediatras que a gente tem aí contato, eles são espetaculares, maravilhosos. Na realidade, muitos estão comigo aí desde que eu comecei, né? Eu comecei por causa deles, por uma demanda da pediatria, no trabalho com bebês. Então, eu acho que sempre foi uma troca muito grande. Eu sempre fui muito atrás deles para poder chamá-los, e eu pergunto muito, eu sempre quero saber, para dizer para eles, para eu aprender a entender, para que eu saiba cada vez mais quais são os traços que eu preciso enxergar nesse bebê, para poder entender a patologia e ver onde é que eu posso ajudar mais essa criança. Então, acho que isso vai complexificando o nosso raciocínio clínico, né? E vai melhorando, aumentando cada vez mais essa rede aí com os pediatras, porque tem um respeito e uma parceria muito grande. Quando eu preciso de um diagnóstico, eu falo para eles: agora meu trabalho, eu tô de mãos atadas. E tem muitos bebês que o que acontece? Eu preciso parar o tratamento, suspender o tratamento, ele vai para o pediatra vai investigar, fazer um diagnóstico, às vezes é um refluxo, às vezes é uma alergia alimentar, às vezes é alguma coisa até mais complicada, uma esofagite eosinofílica. E daí o que acontece? Quando essa criança vai ser tratada, a gente suspende o tratamento mais ou menos por 15 dias, de fono, a médica vai poder tratar esse bebê e daí sim eu retomo o meu trabalho. E daí é um espetáculo, porque daí deslancha o trabalho de fono e a gente tem realmente um resultado muito bom. Tem umas coisas tão maravilhosas, gente, que assim... que eu falo, eu me sinto muito privilegiada e muito sortuda mesmo, porque já teve casos da médica falar para mim: Rose, eu tava fazendo a endoscopia e o endoscópio não passou, e daí eu desisti, e daí quando eu fui guardar o endoscópio eu lembrei de você e falei: mas a Rose vai ficar me atormentando que essa criança tem alguma coisa que eu preciso investigar. E daí ela voltou com o endoscópio e conseguiu passar. Então, assim,
é muito bom isso, é uma relação muito especial mesmo, muito rica, de muito aprendizado, em que a gente cresce muito, e acho que a fonoaudiologia cresce muito. E daí nisso a gente também cresce a nossa responsabilidade. Então esse raciocínio clínico é muito importante, porque daí a gente tem que pensar nas questões da técnica, né? Então às vezes alguém liga para mim e fala: Rose, será que eu posso fazer tal exercício para uma língua posteriorizada? Não dá para responder, é impossível, porque a gente precisa saber do quadro, o que está acontecendo com esse bebê, qual a minha, vamos dizer assim, minha hipótese diagnóstica, né? Se esse bebê tem uma língua posteriorizada, por quê? Quais são os sintomas que me dizem por que essa bebê tá com essa língua posteriorizada? É defesa de alguma patologia? Ela tem uma hipersensibilidade? Então, assim, esse raciocínio clínico é a mãe de tudo, é a mestre de tudo, e a gente não pode abrir mão dele. Então eu acho que é fundamental com que a gente tenha ele e cada dia busque mais informação sobre isso, para que a gente possa trabalhar esse raciocínio clínico e ele possa fundamentar a nossa clínica, né? Bom, vamos ver Vamos ver quais perguntas. Eu vi que tinha uma pergunta bem legal aqui sobre espessante, né? É muito interessante essa pergunta, porque o espessante, hoje a gente sabe que ele, nos estudos de refluxo, a gente sabe que o espessante, o bebê vai diminuir os vômitos, porém, na pH-metria, não vai diminuir o refluxo. Então, se é um bebê que não tem muitos vômitos, por exemplo, e porque tem bebê que vomita tanto, tudo que ele mama, a mãe fala, olha, praticamente vomita tudo, não guarda nada. Então, quando acontece isso, esses vômitos, o espessante vai diminuir os vômitos, então ele pode ajudar. Mas a gente precisa, foi sua, Viviane, a gente precisa pensar e conversar muito com o pediatra sobre isso, porque tem duas questões que a gente precisa levar em conta. O espessante, ele vai fazer com que esse leite tenha uma digestibilidade mais lenta. Então, se ele tem uma digestibilidade mais lenta, ele vai ficar mais tempo nesse estômago, e então a chance de refluir vai ser maior. Porém, se é um bebê que vomita demais, pode ser que esse leite traga mais conforto para esse bebê, sim, né? Mas daí isso, a indicação de leite, quem faz realmente é o pediatra, e isso é fundamental. Um outro comentário que teve aí do Vanderlei, meu irmão, pediatra querido que tá aí, e a clínica é soberana. Isso eu acho fantástico, né? Porque a clínica realmente precisa ser soberana. Eu acho que os pediatras que têm esse cuidado com anamnese, com histórico, que escutam essa clínica, é muito mais tranquilo de se fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico por exame, nem sempre os exames vão ser positivos, às vezes tem falso negativo. E por outro lado, a pH-metria, que é o exame que tem o melhor resultado, ele é um exame invasivo. Então você vai indicar uma pH-metria para um bebê que nem tem desconfiança de um refluxo tão patológico assim, não faz sentido. Então essa clínica é muito importante, né? Eu acho que é fundamental, eu acho que cada vez mais os pediatras estão usando isso, que a questão da clínica para poder. E muitas vezes esse bebê não é medicado, esse bebê é tomada as medidas de cuidados para o refluxo, mas não necessariamente a questão do medicamento. O espessante para bebê é uma coisa bem delicada,
né? Delicada mesmo. Se é um bebê que tem a PLV, mais delicada ainda, porque a gente sabe que eu não uso espessante para bebê. Às vezes os pediatras me ligam perguntando, eu gosto de usar algum alimento natural, daí sempre discutindo ou com a nutricionista ou com o próprio pediatra, porque os bebês que têm a PLV, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe que eles não são, a maioria dos alimentos podem ter traços de leite, daí a gente tem que tomar bastante cuidado para isso, né? E os espessantes comerciais, gente, eles são muito sérios para os bebês, muito sérios. A gente sabe que nos Estados Unidos, os espessantes aqui, a gente quase todos têm goma xantana na base, e nos Estados Unidos isso já é proibido desde 2016, a gente teve mortes lá. E aqui a gente ainda não tem essa proibição e não pode, né? Então, a gente sabe que a goma xantana pode provocar a enterocolite necrosante nos bebês, então não pode isso, é uma coisa bem importante, né? Agora, a questão do espessante ainda, né, para falar, eu nunca decido sozinha sobre o espessante, é sempre mesmo com o pediatra, e se tem alguma questão da deglutição envolvida junto, se esse bebê vai ser beneficiado realmente pelo espessante, daí que a gente vai julgar. Mas pelo refluxo em si, é uma coisa muito delicada. Há muitos anos atrás, as pessoas pediam para suspender o aleitamento para os bebês que tinham refluxo. E hoje a gente sabe que isso é absurdo. Tem que manter o aleitamento materno, porque ele é a molécula mais indicada, aliás, ele é o leite mais indicado em todas as circunstâncias, né? Mas a digestibilidade dele é muito rápida, muito melhor, muito fácil, então isso também ajuda bastante, né? Vamos ver, que mais? A Thalita fez um comentário aqui. Bom, das mamas, eu acho que isso eu vou deixar para um outro momento, Thalita. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Se existe alguma relação de refluxo patológico com o diagnóstico de espectro autista? É super importante essa pergunta. Na França, né, tem a Marie-Christine Lasnik, que tem um estudo importante com os bebês autistas, e ela fala que em muitos bebês com espectro autista tem também o quadro do refluxo. Eu acho que a questão da dor é uma coisa importante que pode acontecer, porque o bebê, quando tem refluxo, alguns bebês têm muita dor e choram muito. Mas hoje a gente questiona o que acontece, né, que esse bebê chora tanto. Por que muitas vezes o mesmo bebê tem um refluxo mais ou menos compatível e ele não chora tanto quanto o outro? Obviamente, esse refluxo vai ter um impacto sobre as questões sensoriais do bebê, mas eu acho que ainda não existe nada comprovado cientificamente mesmo entre o refluxo patológico e o espectro autista, não. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem das associações das alergias alimentares e o espectro autista. E isso já é mais que comprovado que não é válido. A ASBAI tem uma nota sobre isso, que não tem relação entre as alergias alimentares e o autismo, mas ainda existe muita gente que acredita e preconiza isso, inclusive mudando completamente a alimentação das crianças. A ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia, ela fez uma nota muito importante sobre isso, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha, espessante em bebê prematuro extremo, pelo amor de Deus, são os que têm mais risco de enterocolite necrosante, tá? Não pode, porque eles têm goma xantana e realmente não pode,
tá? Quando há casos de refluxo em bebês que não estão em aleitamento, podem fazer casos das fórmulas AR, eu já falei, né? Eu acho que é importante discutir isso com o pediatra e pesar aí se tem benefício mesmo ou não. Que mais? Tem mais alguma pergunta aí? Acho que não. Acho que é isso. Tô super feliz de todas essas pessoas terem estado aqui. Acho que o importante de falar sobre as questões do refluxo são essas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Mas eu acho que é fundamentalmente isso. E saber o quanto esse refluxo pode impactar, tanto no início da amamentação e muitas vezes no desmame precoce, né? E saber o quanto é importante essa questão sobre essa parceria com os médicos, que a gente possa cada vez mais mostrar para eles qual é o nosso trabalho, para que eles possam também identificar alguns sinais que nem sempre eles estão acostumados na clínica deles, mas que através do nosso trabalho a gente possa estar passando isso para eles, né? Acho que é isso, gente. Queria agradecer muito. Semana que vem vai ter mais uma live. Provavelmente tem aí ainda algumas lives já planejadas. Muito bom. Vocês podem dar sugestões também de temas. Eu tenho uma planejada sobre amamentação e puerpério, que eu acho que vai ser muito legal. Depois vamos falar sobre amamentação e o que a amamentação tem a ver com a introdução alimentar. Então eu acho que são coisas que têm feito a gente pensar bastante. Então, se vocês tiverem temas de sugestões, eu estou aberta, escrevam e eu agradeço muito mesmo a atenção. Se vocês souberem de gente que tenha benefício, de famílias que estejam vivendo isso, esse drama de querer amamentar e ter dificuldades, daquele bebê que briga com o peito ou que quer mamar e não consegue, daí eu acho que vocês podem também estar falando um pouquinho desse trabalho aí que a fonoaudiologia faz e que está podendo ajudar tanta gente, tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês, foi sensacional. E espero que a gente esteja junto aí sempre, tá bom? Super beijo, bom descanso, boa sexta!